Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apenas retomando o final do último tema que tratávamos, uma informação é importante para compreender o desenvolvimento do capítulo 6. A informação de que, a partir do versículo 28 do capítulo 5, nós vemos que Lameque gerou como filho Noé. E daí o versículo 32 vai dizer que Noé, com a idade de 500 anos, gerou também Sem, Cã e Jafé. Noé, que, como você vai poder observar, foi um homem que agradou a Deus. E isso fez diferença na sua vida em relação aos demais homens que viveram na sua época. O capítulo 6, que trata então da corrupção da humanidade, vai dizer assim: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. Filhos de deuses, filhas dos homens. Nós vemos aqui certa semelhança até mesmo com a mitologia grega, onde deuses se uniam a mulheres e geravam a partir disso semideuses, os grandes heróis da mitologia grega. Então nós podemos dizer até que este capítulo 6, pelo menos no seu início do livro do Gênesis, ele é uma espécie de mitologia semítica, porque evidentemente não descreve fatos autênticos. Por quê? É muito fácil de entender. Deus é puro espírito, então não poderia se unir a uma mulher e conceber um filho. Logo, os padres da igreja, logo no início do cristianismo, descartaram completamente a interpretação literal deste capítulo 6 do livro do Gênesis, porque não se trata propriamente de filhos de deuses que se unem às filhas dos homens, mas é sim uma espécie de mitologia semítica, como eu já disse. O Senhor então disse: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. A duração da vida, que ultrapassava 800 anos, a longevidade, que era sinal de bênção, começa na mentalidade do autor sagrado como que se enfraquecer com o pecado. Qual pecado? O pecado de querer viver eternamente. Lembra lá quando houve a tentação da serpente no capítulo 3 do livro do Gênesis? Quais eram as árvores que estavam no meio do jardim? A árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual os primeiros pais tomaram e comeram, e a árvore da vida. Aqui então aparece novamente a ideia da árvore da vida. Como os homens queriam se fazer eternos? Concebendo pela união de um filho de Deus com uma filha de homem. Então, um semideus que vivesse eternamente. A ideia do pecado aparece justamente neste, entre aspas, desejo de comer do fruto da árvore da vida, ou seja, de viver eternamente pelas próprias estratégias, pelas próprias maquinações. Quem são propriamente estes filhos de deuses e filhas dos homens? A interpretação mais provável é que sejam filhos de Sete, os assim chamados filhos de deuses, visto que de Sete veio uma descendência religiosa, e as filhas de Caim, a descendência que andava errante. Esta é a interpretação mais aceita para esta espécie de mitologia semítica. E o texto vai continuar lá no versículo 4. Naquele tempo, viviam gigantes na terra, como também daí por diante,
quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas geraram filhos, estes são os heróis tão afamados dos tempos antigos. A mesma ideia da mitologia grega se reproduz aqui, de alguma forma, na mitologia semítica. Talvez o povo semita nem tenha tido contato com os mitos gregos, mas se reproduz, porque os heróis são provindos destes filhos de deuses, são os gigantes da terra, são os assim chamados no contexto semita, Nefilim, os filhos de deuses, os heróis do seu povo. Daí o versículo 5 começa a falar de Deus com antropomorfismo. Lembra que eu já usei esta palavra? Não é? Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, começa então a falar de Deus com características humanas, o antropomorfismo. Aqui o versículo 5 mostra este antropomorfismo. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra. Viu, como nós vemos com os nossos olhos, antropomorfismo. E que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Deus não apenas viu, como que com os seus próprios olhos, na mentalidade do autor semita, mas conheceu os pensamentos. Como Jesus, tantas vezes, diante dos seus adversários, sabia o que se passava no seu coração. Conheceu o seu pensamento, isto é, o que se passava em seu coração. Perscrutou, esta é a palavra, aquilo que há de mais profundo no homem. Porque Deus, que nos criou, conhece o que há de mais profundo no nosso coração. Se há alguém que não pode ser enganado, é Deus. Porque este conhece o que há de mais profundo no coração humano. E daí continua: o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor, mostrando não apenas características físicas de um homem em Deus neste antropomorfismo, mas também sentimentos humanos em Deus. Arrependeu-se intimamente, profundamente, por ter criado o homem. Sentiu uma íntima dor ao ver aquilo que o homem estava fazendo. Abrindo um parênteses, de fato, como costumo repetir, a maior dor de Deus não são as ofensas com as quais nós agravamos o seu coração com os nossos pecados, mas ver o que estamos fazendo da nossa vida com o pecado e que pode levar a nossa alma à perdição eterna. Porque tudo o que Deus não quer é que a nossa eternidade seja vivida longe dele. Fecho esse parênteses e retomo aqui estas características humanas que o autor sagrado atribui a Deus nesta sua leitura, fazendo um antropomorfismo no texto sagrado. O que estes versículos 5 e 6 nos mostram então? Nos mostram que Deus não é indiferente ao sofrimento do seu povo, não é indiferente ao pecado humano. Deus não criou o homem e agora o homem faça aquilo que ele bem entender. Deus se importa com a sua criatura que foi feita à sua imagem e semelhança. Deus se importa e por isso não é indiferente. Por isso não é indiferente ao mal do coração humano. Quer que se converta. E disse: exterminarei da superfície da terra o homem que criei. Qual que é a ideia do autor sagrado aqui? A ideia é: exterminando o homem, exterminarei também o seu pecado. O modo então de acabar com o mal é acabando com aquele que pratica este mal. Uma mentalidade própria do Antigo Testamento, uma mentalidade própria do agiógrafo no contexto em que estes textos foram escritos, evidentemente, porque hoje nós dizemos com toda clareza:
Deus não quer a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva. Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-lo criado. Então, exterminar significa o quê? Significa o inverso de criar. Se Deus, nos primeiros capítulos, criou todas as coisas e criou o homem, agora vai exterminar o homem e tudo o que criou, na ideia do autor sagrado, porque é como que o inverso da criação. A criação como que não funcionou pela maldade do coração humano. Noé, entretanto, por isso quis começar o nosso encontro de hoje, retomando para falar a seu respeito, encontrou graça aos olhos de Deus. Guarde essa informação, porque ela vai ser imprescindível, para o nosso próximo encontro. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para amanhã, peço que você se prepare para o nosso curso, lendo os versículos de 9 até 22 do capítulo 6 do livro do Gênesis.